De volta com Fale Mais Sobre Isso, um programa sobre saúde e saúde mental. Estamos aqui com o Pablo, psicólogo clínico, conversando sobre como a sociedade moderna tem características positivas, todos nós sabemos disso, você deve estar aí provavelmente com o celular, uma internet, em mãos, mas também algumas características prejudiciais a tanto a sociabilidade humana quanto a saúde humana de uma maneira geral. Pablo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha na clínica da UFO e ali nós sabemos que é uma clínica que recebe a demanda de pessoas de Uberlândia e região em relação a questões de saúde mental. Você tem exemplos que você possa dar de como a sociedade moderna tem produzido mesmo doença mental? Ou doença, ou transtornos, melhor dizendo? Sim, a maioria dos transtornos mentais, a gente pensa numa predisposição genética, biológica, mas numa contribuição gigantesca do ambiente. Fatores estressantes do ambiente fazem a maior parte do trabalho, na verdade. Então, lá na clínica, a gente recebe pessoas com todos os tipos de problemas, desde depressões, chegam pacientes com queixa de dependência química, apesar do serviço lá especificamente não atender esse público, casos de abusos sexuais, pessoas idosas passando por dificuldades com seus familiares, sem contar outros casos mais graves que são encaminhados para os CAPS, para outras unidades de atendimento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente percebe um aumento cada vez mais significativo de casos e casos cada vez mais complicados. As pessoas estão chegando na clínica com queixas e queixas cada vez mais complicadas, que resultado desse estilo de vida que a gente tem levado. Muito a ver com abandono, muito a ver com exploração, muito a ver com falta de sensibilidade, falta de empatia, alteridade, reconhecimento do outro, uma vez que a sociedade moderna tem muito de individualismo. Sim, a gente pode pensar, por exemplo, numa relação conturbada, em maus tratos, mas não é só isso. Por exemplo, uma característica da vida moderna é que os pais trabalhem muito e trabalhem pai e mãe. Uhum. A criança normalmente fica com algum outro cuidador ou mesmo parte do dia sozinha. E criança ficar sozinha tem vários efeitos emocionais depois. Riscos, perigos e os efeitos emocionais. Fora a questão de ligar o fogo e pôr fogo na casa, até uma necessidade de que tivesse ali o pai, a mãe, um tempo um pouco maior. Então, coisas bem mais sutis, de estilo de vida mesmo, têm contribuído para várias queixas que chegam no consultório. Meus pais, eles trabalham tanto que eu acho que eles não têm tempo de entender a gente, sabe? Eu e minha irmã. Eles estão correndo contra o tempo, essa questão de dinheiro, sabe? Meu pai não me conhece nem um pouco. Acho que se eu pudesse falar, meu pai não sabe quem eu sou, sabe? Não conhece, acho que 10% de mim, sabe? Cara, é difícil, tô falando que é muito difícil minha mãe chegar e me dar um abraço e me dar um carinho. Eu sinto muita falta de carinho, de abraço. Sei lá, eu acho que eu supro essas carências mais com meu namorado, assim, sabe? Com as minhas amigas, assim. E se eu pensar assim, não abraço meu pai, não dou beijo nele, sabe? Eu sinto falta de um exemplo pai, sabe? Eu sei que ele é um exemplo pai, mas eu sinto falta de os dois se corresponderem, sabe? De ter uma ligação. Sinto até vergonha disso, mas... Não só no consultório particular, como na clínica pública e nos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que você falou, também devem estar abarrotados dessas problemáticas, produtos da sociedade moderna. Sim. E o que a psicologia, a psicoterapia, os conhecimentos humanos relativos ao psiquismo podem oferecer? Bom, a psicologia, de forma geral, tenta explicar com seus as emoções, com os afetos, os pensamentos, como as pessoas e por que as pessoas se comportam. Então, acho que a psicologia tem uma contribuição e um dever de ajudar no planejamento
junto a instituições públicas e privadas, no planejamento de estratégias que possam, a médio e longo prazo, modificar um pouco a maneira que a gente tem levado a vida. Você disse em estratégias, instituições públicas, privadas, porque a psicologia, o psicólogo, ele não trabalha só com o indivíduo diretamente ou com o núcleo familiar, ele pode ter outras áreas de atuação. Sim. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que a maioria esmagadora dos nossos comportamentos são aprendidos. E um comportamento não se mantém com frequência, seja ele um comportamento adequado ou inadequado, se ele não estiver sendo de alguma forma confirmado, gratificado. Então, quer dizer, a sociedade tem se ocupado em gerar possibilidades de punição para comportamentos inadequados. Quando, na verdade, de alguma forma, sem perceber, nós estamos confirmando situações de inadequadas que bastava a gente se atentar para o que está gerando aquele processo, retirar essa confirmação, né, essa gratificação desses comportamentos inadequados, que esse comportamento tenderia a se extinguir. Mas nós somos hábeis em punir. E isso gera ainda mais transtornos. Então, nós temos que sempre lembrar que os comportamentos são aprendidos e nós não podemos nos omitir de ensinar. Seja na educação, seja nas instituições como um todo, na educação, né, nas igrejas, na política, escolas, quer dizer, em todos os lugares, as pessoas precisam retomar a ideia de que é preciso ensinar. Né? Os pais estão perdidos porque eles acham que... O que eu faço com eles? Né? E levam para a gente pedindo opinião. E eu digo, pai, você é pai. Você tem não só o direito, como o dever de ensinar as coisas adequadas para o teu filho. Em outras palavras, você está dizendo que a sociedade pode contar, por exemplo, com a atuação profissional e competente dos psicólogos para auxiliá-la nas suas dúvidas, né? Na aprendizagem de novos comportamentos, né? No abandono de outros comportamentos, no entendimento de algumas questões, relações. Em qualquer área de atuação, que seja uma escola, um hospital, um presídio, uma empresa, psicólogos estão aí para isso. Pode e deve contar. E a psicologia tem que se posicionar, assim como a educação tem que se posicionar, assim como a política tem que se posicionar. É um esforço da sociedade inteira para que a gente possa, a médio prazo, pelo menos, modificar isso. Pablo, então, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu quero te agradecer por ter trazido essa quase um lema, né? Eu costumo dizer que conhecimentos salvam vidas. Nós precisamos divulgá-los. Você está dizendo que as sociedades e as instituições podem aprender e reaprender comportamentos mais saudáveis e nós, que temos acesso aos meios de comunicação, temos o dever de divulgar essas informações. Muito obrigado pela sua importante participação. Eu que agradeço. E fica ligado porque, com certeza, outros programas você será convidado para trazer essa imensa contribuição. Nós estamos falando em divulgar conhecimentos porque conhecimentos realmente salvam vidas. Estamos aqui no programa de televisão do canal da gente, o Fale Mais Sobre Isso, mas você também encontra informações sobre o universo da saúde e da saúde mental na revista Fale Mais Sobre Isso, que a partir de março estará em circulação gratuita por toda Uberlândia e região, e também no nosso site, o www.falemaisoubreisso.com.br. Ajude-nos a divulgar todas as informações relativas à saúde, porque conhecimentos salvam vidas e saúde é o que nós temos de mais precioso. Precisamos enfocar isso e ajudar as pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa na semana que vem. Canal da Gente. A gente curte você.